Olá, pessoal. Olá. Olá, oi, Nathalie. Boa tarde, tudo bem? Vamos esperar a Vicky chegar para a gente iniciar o nosso bate-papo hoje. Oi, Ana. Esperar a Vicky chegar para a gente começar aí a live sobre educação financeira, como conversar, né? Como iniciar com os filhos. Ei, Malu! Vamos ver, cadê a Vicky? Oi, Vicky! Pronto, a Vicky chegou. Deixa ela entrar. Acho que essa conexão aqui ainda tá um pouco lenta, né? Mas a Vicky já vai entrar. Vicky, cadê você? Ok, mãe, você já entrou aí? Ótimo. Vamos esperar a Vicky entrar para a gente começar a conversar. Bom, deixa me ver aqui. A Vicky não está conseguindo. Vicky, vamos lá. Adicionei você agora, acho que deu certo. Veja aí, Vicky. Oi, Vicky. Oi, Renata! Tudo Como bem que com você você? está? Estou ótima, e você? Tô ótimo. Renata, seu vídeo ele tá travando muito e seu áudio também. Eu não sei como é que tá para as outras pessoas, mas para mim tá assim. Ah, sim. Bom, vou tentar melhorar isso aqui. Deixa eu ver se chega mais perto, vai adiantar. E aí, gente, como Meu é que áudio vocês tá estão bom para vendo? você? Seu áudio está ótimo, eu estou te ouvindo. Queria aí que o pessoal que Hum. está assistindo já sinalizasse, né? Se está ouvindo bem, como é que está essa transmissão. Deem um joinha, um ok. Você ainda Calma aí, eu vou ver tá me se eu vendo? sair, vai adiantar, que deve ser com a rede. Calma aí. Bom, vamos lá, gente, me dá um retorno sobre
essa questão do... Vou colocar a Vicky de novo. Vamos lá, Vicky. Agora foi, agora foi. Ótimo, gente. Então, hoje a gente vai conversar aí um pouco, né, sobre como iniciar a educação financeira com os filhos. Então, eis aqui uma mãe e eis aí uma filha. Exatamente. Né, a Vicky, ela é filha de uma grande amiga, também companheira de profissão, que é a Lu. E eu gosto muito, gente, de ouvir sobre a Vicky, ela é ótima, uma menina muito informada. Estou apaixonada com ela, já falei com a Lu. Ai, eu fico muito feliz. Eu queria te agradecer muito por todo o carinho e pelo convite. Eu que fico honrada. E Vicky, então vamos começar. Você quer começar se apresentando, falando um pouco de você, da sua experiência? Sim, eu começo me apresentando. É, Eu sou Vicky, tenho 14 anos de idade. Atualmente eu sou embaixadora Mirim da Educação Financeira pela metodologia de STOP, palestrante, cantora e influencer digital. E tudo isso, rapidamente falando, começou aos meus 3 anos de idade, quando eu comecei a me interessar na educação financeira a partir dos livros dessa editora, que é a de SOP. E aos 7 anos de idade, eu tive a honra de ler toda a coleção de livros infantis. E assim me deram a grande missão, que é disseminar a educação financeira para vários jovens e crianças. Ótimo. Bom, aqui o Vandeir está falando para baixar o volume de retorno. Tá dando eco. Ah, Vamos lá. entendi. Então vamos ajustando. Oi para outras pessoas que entraram, Brian, Rafa, Animeire. Então, conta um pouco também sobre a questão, né? A sua mãe é uma terapeuta financeira também. A Lu trabalha junto comigo. A minha mãe, ela viu como missão e propósito de vida dela a educação financeira. Depois que eu comecei a mudar os meus hábitos financeiros e comecei a mobilizar toda a família. Então, atualmente, ela é terapeuta financeira, e pegam também muito da sistêmica sobre autoconhecimento financeiro. Atualmente ela trabalha com isso. Inclusive, ela está trabalhando muito neste exato momento. Ótimo. Bom, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou Renata Coutinho, também sou terapeuta financeiro, sou economista e venho atuando aí junto com famílias na questão da educação financeira. É com muita honra também que eu levo essa missão. Antes eu trabalhava em algumas empresas, né? E depois que eu me tornei mãe, eu resolvi vir para a área da educação financeira. Isso bateu muito forte em mim e agora eu também busco levar isso para as famílias, né, através da minha profissão. Então, né, feita essa apresentação, vamos lá, né, Vamos lá. no assunto de hoje. Bom, então a gente teve essa ideia de conectar com vocês para falar um pouco sobre a questão de educação financeira, né, juntamente com os filhos, porque isso infelizmente, a maior parte da nossa população, ela não é educada financeiramente, isso traz grandes prejuízos e a gente está aqui para levar essa mensagem para vocês de que a educação financeira ela é comportamental, depende inteiramente de cada um de nós e essa educação financeira pode começar desde cedo com os filhos, né, Vicky? Sim. Então, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência aí, né, de como é que você já começou falando um pouco, de que sua mãe
né? Começo aí por volta dos 3 anos, conversando sobre educação financeira com você. E aí eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa questão. Ok. Bom, um ponto que eu acho extremamente importante para iniciar a educação financeira dos filhos é conversar sobre as finanças durante um longo tempo e até nos dias de hoje a educação financeira ainda é um tabu na maioria das famílias, principalmente para as famílias de classe média alta que não querem ser sinceros com seus filhos e falarem da real situação financeira. Então, eles sempre estão achando que os pais estão ganhando muito dinheiro e que não estão passando por um aperto danado. Por exemplo, na situação que a gente está vivendo agora. Acho que essa situação fez com que as pessoas, principalmente os filhos, parassem para perceber: olha, todos os negócios estão sendo afetados, inclusive dos meus pais. Então, o que que eu posso fazer para ajudar? E desde cedo que os meus pais sempre foram muito sinceros sobre a real situação financeira da casa, quanto que cada membro da casa estava gastando, e a gente sempre fazia uma planilha de redução de custos. Todo mês a gente faz um orçamento familiar. E esse orçamento familiar, ele é uma forma da gente ver o parâmetro com o que a gente está gastando e o que está impedindo a gente de realizar os nossos sonhos. E é isso. Sim. É. Bom, gente, sempre que eu atendo famílias com filhos, então eu busco orientar essas famílias a envolver todos os membros, porque a educação financeira ela precisa ser ensinada e ela é uma construção. Não adianta baixar normas e os pais, né, aí estabelecerem as regras e isso não ser entendido pelos filhos. Então, desde cedo, é importante chamar os filhos também para que eles tenham consciência. E não só para eles tomarem nota, mas também para eles participarem das decisões, né? É óbvio que cada idade você tem cada idade comporta aí a sua capacidade, mas é importante que os pais, né, desde pequeno, criem os hábitos de estabelecer com os filhos essa comunicação sobre as metas que a família tem, sobre os objetivos, sobre como as contas andam, como a Vicky disse, né, de saber quanto é o custo aqui dentro da minha família, que há um esforço, né, coletivo sobre que cada membro precisa fazer para atingir um determinado objetivo. Então, uma coisa muito importante também nesse processo é que os filhos entendam, Vicky, que o dinheiro ele não é infinito, né? Sim. Ele não brota. Eu lembro que a minha irmã está até assistindo, a Ana, eu lembro de quando ela era pequenininha, ela falava assim com meu pai: eu quero comprar tal coisa. E o meu pai falava: não tem dinheiro agora. Ela: mas eu sei que você tem cheque, eu sei que você tem cartão, passa o cartão. Sim, é Mas bem isso. e aí dar essa noção para os filhos, né? Falar sobre essa questão de que é necessário ter dinheiro para comprar as coisas e tudo tem um custo, né? Tudo tem um preço e precisa ter um esforço também para que seja adquirido. E aí eu queria que você contasse também como é que é isso para vocês, né? Sobre essa questão, como é que você vê essa gestão dos recursos, né? Desde quando você percebeu, Vicky, que que as coisas precisavam ser pagas e que a gente precisava trabalhar para ter dinheiro? Bom, eu sempre fui uma pessoa que ouvia essas expressões de dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não é capim. Então, sempre tive consciência disso. E quando você comentou sobre, eu sei que você tem cartão,
Eu acho que uma das táticas que eu achei muito interessante quando eu gravei um vídeo com a Nath Arcuri, do Me Poupe, foi um dos tópicos que era mostrar aos filhos que o dinheiro não é infinito. E uma das formas era você pegar o cartão de crédito, mostrar para a criança, tirar dinheiro junto com ela deste cartão de crédito, mostrar aquela quantidade de dinheiro e depois depositar. E mostrar, ó, tá aqui o dinheiro. Então, quando eu digo que não tem dinheiro, não é para pedir para passar o cartão, porque cartão é dinheiro e dinheiro também não tem. Deixa claro. Tirar do cartão de débito, hein? Não, cuidado para não tirar do cartão de crédito mesmo, sacar dinheiro. Sim, sim, sim. E assim as crianças elas começam a ter noção das várias formas que o dinheiro ele pode ter. Então, tanto real, físico, quanto no cartão. Olha só, gente. Com as crianças, a gente tem, elas têm diversos estágios de desenvolvimento. Então, a gente precisa, de forma lúdica, ir mostrando, né? Desde pequenininho. Não sei se vocês viram aí dentro da minha página, ontem eu publiquei um vídeo quando eu chamei o meu filho, que tem 4 Gente, anos, né? ai, eu amei. Então, eu não publiquei o vídeo todo, mas o Isaac, a gente já trabalha com ele há um tempo, ele já tem um cofrinho, onde a gente vem trabalhando de forma lúdica com ele, né? De que ele precisa guardar o dinheirinho dele. Então a gente trabalha com as moedinhas, ele ainda está aprendendo a contar. Então agora tem que ser de uma forma muito visual para ele essa questão. Então a gente vai lá no tamanho, né, dos cofrinhos, o pequeno, o médio, o grande, para ele tendo noção. E aos poucos a gente vai contando, a gente sempre procura ir mostrando para ele que, ó, se ele quer uma coisa, a gente precisa, em troca dessa coisa, ter um dinheiro para dar. E assim ele vai se relacionando com isso. É importante que a gente comece a falar, porque isso vai se tornando, como você falou, Vic, desde pequenininho a criança vai ouvindo e aos poucos ela vai tendo essa construção. Quando ela se torna um pouco maiorzinha, né, aí pelos 5, 6 anos, ela já sabe fazer algumas operações simples, né, já tem um pouco mais de noção de quantidade. E aí quando chegar lá no ensino fundamental, que ela começa efetivamente a fazer as operações, aí sim, já fica um pouco mais fácil de dela entender mais essa questão, né, de como é que funcionam as coisas. Mas o importante é que ela tenha participação na vida comum do lar, né, que ela seja também educada e ensinada pelos seus pais desde pequenininho, porque à medida que ela vai crescendo, ela vai absorvendo. Né? E uma coisa que eu faço muito também aqui é brincar com ele, né? Dele, por exemplo, dele tem o dinheirinho de brinquedo. Então eu falo, ó, moço, eu quero comprar isso aqui, esse brinquedo seu. Então, quanto eu posso te dar um dinheiro? E aí eu dou o dinheirinho para ele, ele me entrega o brinquedo. E a gente assim vai brincando e aos poucos, com as brincadeiras, ele vai conhecendo, vai se acostumando, né, com toda essa linguagem. E aí, Vicky, queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, de que você falou aí sobre o diagnóstico, né, sobre o que vocês fazem aí do orçamento. Eu acho extremamente importante fazer uma planilha financeira. Já criar nos filhos o hábito de pegar a nota fiscal sempre que fizer uma compra e criar o orçamento financeiro, a planilha financeira pessoal de cada pessoa e familiar. Acho que principalmente a familiar. A familiar é algo que deixa claro
para todo mundo, em geral, tudo que todo mundo gasta. Então, é importante fazer esse diagnóstico para reduzir custos. Porque com essa redução de custos, esse dinheiro que você for economizando nos próximos meses pode ser a realização de um sonho da família, um sonho muito grande da família. Então, eu sempre gosto de pegar dessa forma. E quando você trata com crianças sobre isso, elas sempre falam: ah, mas o que que eu vou ganhar com isso? O que que eu vou ganhar economizando esse dinheiro? Pensando na redução de gastos. Ah, se a gente reduzir esses gastos, economizar esse dinheiro nos próximos meses, a gente pode viajar para tal lugar juntos. A gente pode comprar um jogo para toda a família brincar. Então, as crianças elas gostam de ver isso. Sim. E os jovens é mais fácil de implementar e eles terem essa consciência. Sim, claro. Com relação ao que a Vicky, né, o que a gente está conversando, a primeira atitude que a gente tem quando chega com esse trabalho de educação financeira com as famílias é buscar fazer esse diagnóstico. E isso é muito importante, gente. A gente saber qual é a nossa situação financeira. E não há como montar ações e ter atitudes se você não sabe qual é a sua realidade hoje, né? Então, se os jovens também não sabem quanto que eles gastam, então esse diagnóstico financeiro, essa questão de você colocar ali na ponta do lápis, seja numa planilha eletrônica, seja num caderno, né, anotar esses gastos, porque uma coisa é a gente observar e no dia a dia a gente vai gastando e muitas vezes a gente acha que tem o domínio das nossas finanças. Outra coisa é quando você anota, porque o fato de anotar, você toma consciência, aquilo ali pode ser observado, né? Você pode, depois de alguns dias, ir ali e verificar, né, quanto está sendo gasto do seu dinheiro. A nossa mente, ela é muito falha. Então, simplesmente deixar por conta, assim, eu não tenho gastado. Muitas vezes isso passa despercebido. E o que eu falo muito com as famílias é que ninguém tropeça em pedra grande, né? Porque está ali, aquele tamanho. Então, muitas vezes, as compras grandes, todo mundo já tem um controle, né? A prestação de um carro, a prestação de uma casa, a mensalidade da escola. Mas ali, quando a gente vai ver, no nosso dia a dia, o quanto que se gasta mesmo com pequenas coisas, a gente vê que é como uma goteira. Você deixa ali uma torneira pingando, e se você colocar um balde embaixo dela, você vai ter consciência do quanto aquilo ali gasta. Agora, se é pouquinho, mas está ali, só indo, você não tem noção de quanta água vai embora. E com o dinheiro é a mesma coisa. E de uma forma bem visual para os jovens, essa questão do orçamento mental, porque eles não lidam muitas vezes com muitas quantias, né, que não são altas, mas é aquele gasto ali todo dia, continuamente, que a gente não percebe. E eu tenho uma história muito legal que quando eu era adolescente, eu fui estudar no ensino médio, eu fui estudar longe de casa, eu tinha que pegar 2 ônibus. E sempre que eu tinha uma meta para comprar alguma coisa para mim, meus pais eram muito restritos, né, com a questão financeira, e porque eles tinham metas muito estabelecidas e a gente tinha que se adequar dentro daquelas metas deles. Então, tinha ali o dinheiro da passagem. E aí eu passava, por exemplo, a pegar um ônibus a menos, eu andava mais, né, para ir juntando esse dinheiro. E assim eu conseguia ir realizando as minhas coisas sem ter que apertar mais o orçamento doméstico. Entende? Então isso é importante, que os pais estabeleçam esse orçamento financeiro para que os filhos tenham condições, né, de tudo aquilo que eles gastam. E Eu uma acho coisa que que eu...
Pode Eu falar. acredito que as pequenas quantias de dinheiro que são solicitadas pelos filhos são os maiores prejuízos no final do mês. Eu sempre gosto de falar isso, porque o filho fala: Não, mas me dá um dinheiro só para eu comprar um doce, para eu comprar um lanche. é, para eu comprar, para eu ir no final de semana para uma festa e etc. E quando você vai cedendo demais, isso pode apertar no final do mês. Sim. E o principal é você ir observando o comportamento, né? E priorizando. Se a gente não tiver um olhar para o nosso comportamento, a gente não consegue estabelecer as prioridades. Então, essa questão do diagnóstico, ele reforça, né? O nosso olhar, né, para as nossas finanças em geral. Isso traz luz para a nossa condição. Então, essa é a primeira grande dica que a gente dá aqui, né? Façam um orçamento financeiro e não só anotem. É importante voltar e olhar para aquilo ali. Sim. Fazer antes, né? Uma previsão de gastos. E aí você vai, com essa previsão, você vai ver quanto que eu vou receber de renda. E assim a gente vai, né, construindo esse planejamento. Além de você ter E consciência que se você está gastando mais do que você ganha, como a gente citou, você já pode fazer toda essa redução de custos, ver o que está sendo desnecessário, supérfluo. sim, isso mesmo. E aí, gente, depois que a gente faz esse diagnóstico com as crianças e aliás, com a família toda, né? Sim. É importante também que a gente, aos poucos, a gente vá estabelecendo com as crianças, com os filhos, ali aquela questão, por exemplo, da introdução de uma mesada, de uma semanada, né? Aqui em casa a gente ainda não tem essa questão com o Isaac. Ele tem 4 anos ainda, então ele não tem um dinheiro assim que a gente dá semanalmente. A gente pega as moedas sempre que a gente tem moedas e às vezes a gente troca o dinheiro para dar moedinhas para ele. E ele vai alocando essas moedinhas nos cofrinhos. Então, quando ele é muito pequenininho, a gente consegue estabelecer, por exemplo, a questão de cofrinhos, né? Ele vai juntando ali aquele valor e como eu disse, ele tem ali no vídeo que tá lá que estava no meu store ontem, vocês viram, né? Ele tem 4 cofrinhos. Um que é o pequenininho, o médio e o longo prazo. Então ele já sabe como é que ele tem que ir guardando nesses 3 cofrinhos. E aí você já, por exemplo, a Vicky, os adolescentes, né? E as crianças mesmo aí a partir de 7 anos, eles já têm condições, como eles já têm noção de valor, já é possível estabelecer essa questão da mesada ou da semanada. Sim, E você, Vicky, você... e mesmo os pequenos que ficam com a parte dos cofrinhos, é importante deixar claro para eles que esse dinheiro não pode desvalorizar, porque o ruim de você implementar apenas o cofrinho até a adolescência da criança é que ela acaba deixando por muito tempo lá moeda e acumulando moeda lá no cofre, e esse dinheiro desvaloriza. E mesmo ele sendo pequeno, é importante você tá mostrando para ele, transformando em cédula e fazendo esse dinheiro ele rodar, passar para o banco ou para qualquer conta. Esse é o problema de maioria dos pais que deixam durante muito tempo e não deixam claro que o dinheiro ele desvaloriza. As moedas elas desvalorizam. Olha só, antes da gente passar para essa coisa para
falar dessa questão de desvalorização, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência com semanada ou mesada. Como é que é isso aí na sua casa? Eu sempre recebi mesada. Na verdade, igual você disse, durante esse período que eu tinha por volta dos 3, 4, 5 anos de idade, eu trabalhava com um cofrinho, mas sempre que eu acumulava essas moedas, eu ia direto para a realização dos sonhos. Meus pais, eles não deixavam eu ficar, como eu citei, desvalorizando muito o dinheiro, essas moedas. Então, eu Sim. sempre realizava os meus sonhos, definia minhas metas de curto, médio e longo prazo e assim ia realizando, que é até o próximo tópico que a gente vai falar. Mas a partir Isso dos mesmo. meus 5, 6, 7 anos de idade, eu comecei a implementar a mesada na minha vida, meus pais implementaram, e eu falo que o certo é separar. As crianças elas têm muita facilidade com isso, mas o certo é separar 50% para os gastos diários e 50% é a criança economizar o dinheiro para o sonho dela. Mas eu sempre economizava praticamente todo o meu dinheiro nessa fase da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Então, quanto mais eu economizasse, mais próxima do meu sonho eu estava. Então, Bom, Vicky. sim, sim. Mas eu tento sempre deixar claro que o certo não é só economizar, economizar, economizar dinheiro. Isso. Você também precisa ter consciência que gastar não é ruim. Você tem que ter os seus gastos diários. Você tem que, às vezes, alguns finais de semana, se privilegiar com uma comida diferente, com algo diferente. Isso não vale só para crianças e jovens. Isso vale para adultos. Porque a maioria das pessoas que são muito mesquinhas, guardam muito dinheiro, é, economizar, mas economizar sem objetivo. Ah, E pois é. deixam de desfrutar dos prazeres da vida, porque estão economizando. Isso mesmo, Vicky. Olha só, gente. Nesse tópico aí, o que a gente tem que perceber é o seguinte. A criança, quando ela é pequenininha, né, ela ainda não entende, por exemplo, que tem um banco, então a gente vai construindo isso, ela vai acumulando aquele dinheirinho nos cofrinhos, e aquilo ali é muito visual. Mas como, né, a gente falou, a partir dos 5, 6, 7 anos, ela já começa a fazer operações simples, então ela já tem uma maior noção. Aí sim, aí a gente passa, né, transpõe essa questão do cofrinho e começa a trabalhar com uma quantia mais fixa. Mas essas economias, elas não podem ficar ali muito tempo parado mesmo. Uma coisa importante de se entender é que a criança, ela tem muita ansiedade. Então, a gente precisa estabelecer, né, o que é o curto, o que é o médio, o que é o longo prazo para ela. Com a criança, eu trabalho com aí até um mês, para ela é o curto prazo. Então, todo o dinheirinho que ela vai gastar, que ela vai, né, usar ali dentro de um mês, fica naquele cofrinho pequenininho. Aqui em casa, o Isaac chama esse cofrinho do picolé, né, do cofrinho de doce, quando a gente vai passear, né? Ele pega, embora ele ainda não goste de gastar, ele leva o dinheirinho, mas geralmente ele fica ainda bravo de ter que dar as moedas para pegar o picolé. Mas aos poucos a gente vai falando, olha, precisa, né, dar o dinheirinho para pegar. É uma troca que se faz. E aí, o médio prazo, a gente trabalha com aquele prazo, né? Acima de um mês e até 6 meses. E no longo prazo, acima de 6 meses. Então, aqui ele tem tudo que ele pede, todo brinquedo que ele
tem um sonho de adquirir, a gente fala para ele, ó, então tá, então nós vamos agora guardar o dinheirinho. E ele se relaciona bem com isso, né? Ele entende bem, e aí a gente vai guardando esse dinheirinho dele ali, e nem sempre dá para a gente guardar tudo, né? Então mas a gente faz com que, ó, na hora dele receber aquele dinheiro, como ele ainda não tem noção de valor, às vezes a gente complementa, mas ele dá aquela parte daquele valor, né, em troca daquele bem. Mas o maiorzinho, a gente já pode ir trabalhando de outras formas, né? Quando chega na adolescência, já dá para a gente, por exemplo, entrar com uma conta, né, com outras formas aí de buscar esses recursos. Eu acho que Agora quanto mais cedo você começar a investir em você, é melhor, porque a maioria dos adultos, eles chegam dessa faixa etária, vão aprender sobre educação financeira, empreendedorismo, inteligência emocional, depois de mais velhos, e eles falam, nossa, como eu queria ter aprendido, ter começado nos meus 10 anos de idade, 12 anos de idade, sim, 14 anos de idade. sim, isso é importante você ter falado, Vicky, porque é o seguinte, os adultos, eles são um resultado, né, das experiências que eles tiveram ao longo da vida. Então, toda essa construção, né, com relação ao dinheiro, a gente começa aí desde a infância. Por isso que, por exemplo, no meu trabalho, eu começo com os pais, eu começo resgatando ali como é que é a história dele, para entender, né, quem eram os pais, como é que eles se relacionavam com as finanças. Isso é importante a gente entender, para a gente ver como é que foi a construção. E é muito Influencia, doloroso, influencia. sabe? Com certeza, é doloroso quando chega-se na fase adulta, né, sem ter essa real noção, né, de que as coisas elas têm um preço, têm um custo, né? E aí, uma coisa muito importante também, gente, é a gente definir ali, por exemplo, metas e prazos para a realização desses sonhos, né? Porque senão você fica aí, como a Vicky falou, a vida inteira economizando dinheiro, e aí? E deixa de viver, né? Afinal de contas, dinheiro ele tem que servir para alguma coisa. Ele não Sim. pode ser simplesmente guardado, né? Então, você estabelecer os objetivos, né? Estabelecer as metas com as crianças. E outra coisa que é extremamente importante é que os pais, eles levem sempre em consideração o sonho dos filhos. Por exemplo, eu lembro que o meu irmão, ele falava, um dos meus irmãos, né? Ele falava que queria ser skatista. E a mamãe falou com ele, assim, ela nunca desmereceu os nossos sonhos. E ela falava, então você quer ser skatista? Bom, vamos embora. Pra pista de skate todo dia, 5 horas da madrugada. Ele acabou não querendo pagar o preço. Às vezes o preço todo sonho, ele tem um preço, né? Tanto de uma atitude nossa e também tem um custo, né? Nesse caso, por exemplo, o custo seria de buscar esse skate. Lembro muito na minha infância de que eu tinha um sonho de ter uma agenda. E o meu pai, ele não entendia muito a importância de eu ter uma agenda, né? E eu, por muito tempo, queria uma agenda, queria essa agenda. E aí eu lembro que aos 12 anos, quando teve um amigo oculto, um professor meu me tirou e me deu um dinheiro. E a primeira coisa que eu fiz foi ir lá comprar a agenda, porque já era um sonho antigo. Claro, assim, às vezes os pais não entendem, né, quais são os sonhos dos seus filhos, mas é importante que eles tomem nota, que tenha uma reunião familiar para discutir, que os sonhos dos filhos sejam, sim, levados em consideração. E nessa construção também, muitas vezes, os próprios filhos, por exemplo, às vezes eles têm um sonho, daí a pouco mudou um pouco esse sonho, isso vai sendo mudado. Mas os pais buscarem conhecer, né? Buscar perguntar para esse filho qual é o sonho que ele tem e se organizar para realizá-los é importante.
Você tem alguma experiência que possa contar pra gente sobre essa questão de metas e realizações, Vicky? Bom, sempre que eu conto da minha história, eu gosto de citar os vários sonhos, meu sonho de curto, médio e longo prazo. O meu sonho de longo prazo, que foi meu sonho mais ousado, foi me tornar cantora, que eu realizei aos 7 anos de idade. Eu gravei o meu primeiro CD com um produtor musical do SBT. Depois de muito custo, muita luta e muito planejamento. Mas um sonho que eu acho muito engraçado de citar e que eu me planejei durante muito tempo foi o sonho de viajar para Ouro Preto. Foi Sim. engraçado porque fui eu que banquei toda a viagem. Eu banquei a viagem para mim, para minha avó e para os meus pais. Então, Olha só. fui eu que paguei hospedagem, alimentação e etc. Eu tinha me planejado durante vários meses e acabou que a gente ficou numa pousada, que era o que dava pro dinheiro. Não, Aham. pra você ter uma ideia, eu tava querendo ficar em hostel, porque era bem mais Sim. barato. Aí minha mãe falou assim: você tá Ótimo. louca? Hostel? Seu pai, ele não gosta de se misturar. Eu, ok, vamos desembolsar um pouquinho mais. Aí conseguimos uma pousada. Ok. Mas o mais engraçado é a parte da alimentação. Pro Hum, dinheiro que eu tinha juntado, dava para comer arroz, feijão e batata frita. sim. Era o dinheiro que dava. E meu pai, eu falei Ótimo. com meu pai, olha, pai, a gente vai ter que ficar à base de batata frita. Aí ele falou assim, não, chegamos no auge da situação, no ápice. Você e sua avó ficam com a batata frita e eu banco a minha picanha, porque meu pai ele é muito chato com essa questão de carne. Então, ele bancou, graças a Deus, a picanha cara dele, pra ele e minha mãe. E eu e minha avó, que a gente não come muito, não se importa muito com isso, a gente ficou com as nossas batatas fritas. Mas mesmo Ótimo. assim eu consegui realizar esse sonho, consegui pagar todos os passeios turísticos para mim, para os meus pais, como eu disse, hospedagem e alimentação para mim e para minha avó. Tudo com Ótimo, planejamento gente. financeiro. Mas é muito Ó, engraçado isso. sim, então, é importante a gente, os pais, programarem isso com os filhos, né? Já vi muitos casos, por exemplo, às vezes o filho, ele quer, o sonho dele não é muito alto. Às vezes o sonho dele é fazer um passeio com os pais, né? É ali ter um momento de lazer, de diversão, né? São coisas simples que muitas vezes nós pais não levamos em conta, né? A gente não senta, a gente não procura ouvir. E por causa disso, muitas vezes também não tem esse estabelecimento das metas e cada um vai fazendo o que dá. Sim. Mas é possível, E né? eu acho, Você. Renata, eu acho muito interessante sobre o que você citou de sonhos materiais e não materiais, que eu já fiz shows em muitas escolas estaduais, escolas públicas. Então, Sim. por causa disso, eu sempre ouvi histórias que é muito impactante e é muito interessante você passar para o público que tem essa oportunidade, que vive, que pode, sabe? Muitas crianças dessas escolas, o sonho é poder passar um final de semana com o pai, o sonho é poder conhecer a mãe. Então, Uhum. são coisas que a gente fica muito sensibilizado e fala, nossa, e a gente tem isso tudo e não consegue valorizar. Pois é. Então a gente precisa realmente, como pais, dar importância, né, para o que os nossos filhos Sim, querem, sim. para o E, desejo deles. e os meus pais, durante um longo tempo da minha vida, eles trabalhavam muito. Então, acabava que eles ficavam ausentes. Então, com essa ausência,
eles tentavam compensar dando presentes. E, sim, e é o que na maioria das vezes acontece com muitos jovens de classe média alta. E os pais não percebem que os filhos não querem presentes. Eles, na verdade, querem os pais presentes. Isso. Isso aí, vocês reverteram depois, é? Sim, claro. Ontem mesmo, quando eu estava numa reunião com a Lu, ela falou: gente, eu vou ter que sair da reunião para ler o livro com a Vicky. Ela mostrou aí o livro que vocês estão lendo, né, durante essa semana. Então, é importante mesmo, gente, que os pais busquem, né, ter esse tempo de qualidade, né, busquem estar presente com seus filhos. E olha, durante essa conversa aqui, a Vicky foi falando, né, da questão dela, por exemplo, de empreendedorismo, né, dela fazer shows, dela ter aí as finanças dela. Então, Vicky, eu queria que você falasse um pouco mais sobre, né, essas possibilidades para os jovens, né, de como entrar, né, nessa questão de empreendedorismo, como buscar também realizar seus sonhos, não só com a mesada, com a semanada, mas também fazer um pouco de ter essa experiência de empreendedorismo. Sim, eu falo que não são todos os pais que têm condições de dar mesada, de dar semanada, e essa dica não vale só para esses pais que não têm condições de estar dando um dinheiro periodicamente para os filhos. Também vale para os filhos que têm condições e que já recebem mesada. É importante desde cedo mostrar que existem várias formas de ganhar dinheiro. Uma das formas, antes de entrar no assunto do empreendedorismo, é você reduzir gastos dentro de Sim, casa. Então, economizar uma conta de água, uma conta de luz, e depois chegar para os seus pais e falar: olha, eu economizei tanto da conta de luz, você pode me dar 20% desse dinheiro? É uma forma de ganhar dinheiro. E a outra forma, agora entrando no assunto, é o ótimo. empreendedorismo. Só, Quer só comentar? antes, então, de você entrar no empreendedorismo, ótimo você ter comentado isso, Vicky. Porque realmente, essa questão, gente, de você buscar dentro do seu orçamento doméstico, envolver os filhos em metas, né? Olha, gente, vamos economizar aqui na luz. Ao invés de você estabelecer a regra, ó, tem que baixar a conta de luz, é você negociar com ele, né? Ó, vamos reduzir tantos por cento, vamos reduzir aí num banho, em ligar menos a televisão, computador. E assim, esse dinheiro que a gente vai economizando, isso vai sendo revertido para os sonhos, né? Que os filhos têm. Então, foi ótimo você ter comentado. Pode continuar. Só uma pausa aqui, o Jardel, ele perguntou a partir de que idade é saudável o dinheiro. Quer responder? Ótimo. Ó, é porque eu não tô vendo mais, tá? Tá congelado aqui para mim. Mas ótimo você Ah, ter falado. entendi. Tá, bom, eu acho que a questão do dinheiro, ela precisa ser introduzida desde pequenininho, né? Sim. Nos cofres. Agora, a mesada e a semanada, a criança precisa ter uma certa noção de valor, né? Então, por exemplo, quando ela começa ali a ter noção de soma, né, de subtração, ela já tem aí por volta dos 7 ou 8 anos condições de saber, né, de fazer a continha dela. Então, ó, tanto o tal sonho custa tanto, então eu preciso economizar X. Então, isso aí já é mais palpável para ela, ela já entende melhor. Então, se é com relação à mesada e semanada, a partir dessa idade. Agora, Sim, mas e eu esse falo assim, dinheiro, que o dinheiro, as pessoas acham que o dinheiro que é o vilão, mas elas não percebem que quem, na verdade, é o vilão, que faz o dinheiro se tornar isso, se tornar esse tabu, essa polêmica, é o próprio ser humano, são suas próprias atitudes. Então, é como a maioria das pessoas falam, as pessoas gostam de colocar culpa em cartão de crédito, que falar não sei o que com o cartão de crédito, que as pessoas endividam por causa do cartão de crédito. Gente, o cartão de crédito só te dá isso. benefícios. Quem que usa
De Mauê forma é você inadequada. Isso mesmo. de mau gosto. Então, Ótimo, é Vicky. isso. Vamos lá, então, no empreendedorismo. Sim, sobre o empreendedorismo. É extremamente importante, desde cedo, você criar esse hábito de. Hábito não. Criar isso na sua cabeça que é importante você ser um pequeno empreendedor. Criar o seu pequeno negócio. Eu, desde pequena, sempre fui muito empreendedora. Então, antes de começar a minha carreira, o que que eu fazia? Eu tava uma febre, tinha uma época que tava uma febre em fazer aquelas pulseirinhas e de elásticozinho e vender na escola. Então, meus pais eles compraram a primeira matéria-prima, eu produzi e vendi muito e as próximas fui eu que fui comprando para ir movimentando esse meu pequeno primeiro negócio. Então, existem várias possibilidades para principalmente quem está nessa faixa etária, quem ainda é criança e quer mexer com algo que é muito fácil. E uma das coisas que eu comentei com a Renata e que eu vou comentar com vocês aqui, que eu acredito que é o que a Renata está mais querendo que eu fale, é Isso. sobre como você pode ganhar dinheiro com plataformas digitais. Eu converso Ótimo. com vários jovens que têm um mindset muito diferenciado. E esses jovens, eles me apresentaram uma coisa que é o marketing de afiliados. Eu sempre fiquei sabendo sobre o marketing de afiliados, o marketing digital, mas para o público adulto. Eu nunca imaginei que um jovem de 14 anos poderia estar faturando milhares, principalmente em pandemia, com marketing de afiliados, com marketing digital. Você ganhar dinheiro fazendo vendas. E o que que é interessante? Isso vale não só para as pessoas extrovertidas. Quem é tímido também pode fazer parte disso, porque você não vai estar expondo a sua pessoa. Então, isso não vai valer só para crianças e jovens, isso também vai valer para adultos. Mas o mais interessante é ver que existem jovens engajados e jovens que buscam rentabilizar o seu dinheiro dessa forma. Desde cedo com marketing digital, com investimentos e por aí vai. Tá, olha só, fala um pouco, o Vicky, daquela questão do cashback, do PicPay. Ah, sim. Bom, cashback esse é um dinheirinho que a gente consegue em certas plataformas. Vou dar o exemplo do PicPay. Quando você faz uma transferência de dinheiro, qualquer quantia de dinheiro pelo PicPay, em certos momentos, todos os dias, eles vão mandando no aplicativo deles promoções. Por exemplo, pague no boleto agora ou até às 18 horas, ou certa, a partir de R$ 50, e você vai ganhar 20% de cashback. O que que é você vai ganhar 20% de cashback? Você vai ganhar 20% daquele valor que você passou para a pessoa. Então, se você fez a transferência de R$ 100, você não vai estar só pagando, você vai estar ganhando R$ 20 de volta. E eu apresentei Que essa é o questão do cashback. cashback, eu apresentei essa questão do cashback para os meus pais e eles falaram, olha, para gente que ganha dinheiro por hora e que essa questão do tempo, a gente gastar 10 minutos indo no aplicativo para fazer uma transferência para ganhar R$ 5, não vale muito a pena. Mas para você que é jovem, para crianças e etc., que estão nessa faixa etária, quanto mais formas de diversificar, de ganhar dinheiro com esses pequenos detalhes, é importante, porque aos poucos, acumulando esse dinheirinho, esses R$ 5 de cashback que você consegue, que você vai adquirindo grandes quantias de dinheiro. E também com Sim, investimentos, entendeu? isso. É, eu falo que os meus pais, eles gostam de me incentivar a investir, principalmente
nessa faixa etária que eu não tenho muito a perder, entendeu? Então, quanto mais experiências eu tiver, mesmo que seja com pequenas quantias de dinheiro, é interessante para eu criar esse hábito de investir e ver o meu dinheiro rendendo. Isso mesmo. Então, gente, eu sempre, por exemplo, com os pais, eu sempre indico aí, né, que eles já desde pequenininho, aqueles que podem, por exemplo, ir fazendo uma reserva para os seus filhos ali no banco, abrindo uma conta, seja poupança ou uma conta ou uma previdência privada, que façam. Se não tem essa condição, começa a juntar ali um dinheirinho, aí a partir de 30, 50 reais, você já consegue fazer alguma aplicação financeira para o seu filho, desde pequenininho. Então, há várias formas, né? Também tem o empreendedorismo antigo, porque quando eu estava conversando sobre esse tema com a Vicky, eu ia aqui falar sobre, né, formas de, por exemplo, da minha época. Eu vendia bolo na escola, fazia um bombom, fazia um São bolo de uma das várias chocolate, formas. vendia, né? E aí a Vicky veio toda tecnológica me falar de cashback, de PicPay, eu disse, opa, né? E eu achei, e é muito interessante. Então, ó, aqui não vai dar pra gente destrinchar tudo isso, mas há São formas, várias né, formas. de você buscar também, né, essas informações todas, a gente encontra na internet e é possível, né, que os jovens já sejam inseridos nessa realidade, seguindo, né, todo esse passo a passo que a gente foi colocando aqui, né, seja através da economia, seja através do empreendedorismo, né, também há vários tipos de mesada. Eu gosto aqui, ó, muito, para quem gosta de ler, gosto muito desse livro aqui, que ele Ai, chama Mesada, Não é Só Dinheiro. É um livro da Aesop, e ele é muito interessante, porque aqui traz várias formas de você estabelecer mesadas para as crianças, né? Não só em dinheiro, tem a mesada ecológica, né? Que é a criança juntar ali os materiais recicláveis e ele vender esses materiais. Inclusive, gente, muitas famílias dependem disso hoje. Então, a criança vendo que, olha, daquilo que eu descarto, outras pessoas vivem, isso também mostra que a gente precisa ter um outro olhar sobre as coisas, né? A gente vai mudando isso. E não são só pequenas famílias. Você tem muitas pessoas que hoje estão, muitos negócios se voltando para essa questão. Uhum. Então, olha, E de uma forma. Renata, só dando a pausa, só para responder uma pergunta que está nos comentários há um tempinho, Sim. Jarval, ele perguntou, e se a criança tornar viciada nas funções domésticas com foco de sempre ganhar mais? Como mediar isso para a criança não se perder? Pois é, bom você ter lembrado isso, porque eu não acho que, por exemplo, as tarefas domésticas têm que ser, né, a criança ela tem que sentir que é função dela também fazer as tarefas domésticas. Ela não precisa ser remunerada exatamente por isso. Por exemplo, ela tirar nota boa na escola, ela não tem que ser remunerada por isso. Isso é uma Eu também obrigação acho. Eu dela, acho totalmente entende? errado os pais que falam, Vincularem, né? se você tirar tanto na prova, eu vou te pagar tal coisa. Eu acho extremamente errado isso. Acho É isso. que esse dinheiro de recompensa dessa forma não deve ser usado, não deve ser usado dessa forma de Isso mesmo. recompensa. Por você tirar a nota boa ou por você esfregar um banheiro, entendeu? Uhum, exatamente. Então, são coisas diferentes. A criança, ela precisa mesmo ter a questão do dinheiro não deve estar vinculada assim, com exatamente as obrigações dela, Não tá? diretamente, é porque Diretamente. você pode colocar a mesada como, por exemplo, se você colaborar em casa e ajudar no serviço do papai e da mamãe, a gente vai te dar dinheiro à mesada. Eu acho que assim, falam que a mesada não pode ser uma forma de remuneração,
Porém, eu acho interessante você ter alguma forma de incentivar a criança, por exemplo, para ela não achar que vai ganhar Vicky, dinheiro a gente fácil. está no finalzinho. Tem 10 segundos agora para a gente terminar. Pode finalizar então, vou falar, que eu falei demais. Gente, eu queria agradecer a todo mundo aqui presente. Foi um prazer estar com